Vamos dar início, então, já são 19h11. Boa noite a todos os colegas que estão hoje no nosso 5º dia do evento. Quero agradecer a todos pela participação durante toda a semana, lembrando a todos que o evento está sendo gravado e será disponibilizado no canal do YouTube OAB Palhoça. Acredito que hoje, no nosso 5º encontro, todos os inscritos já me conhecem, mas para não deixar ninguém de fora e para ficar registrado, meu nome é Michele Coutinho de Azevedo Carvalho, sou advogada, especialista em Direito de Família pela ASP, atualmente presidente da Comissão de Direito de Família, Criança e Adolescente da OAB de Palhoça e Santo Amaro da Imperatriz. Novamente digo que é com muita honra e satisfação que a comissão organizou essa semana, proporcionando a discussão de um tema tão importante, que são os direitos das nossas crianças e adolescentes. Em um ano aí de enfrentamento de pandemia, com as crianças e adolescentes enfrentando diversos desafios. Portanto, para dar início ao 5º dia da semana, farei algumas recomendações iniciais e depois passarei para a leitura do currículo da palestrante da noite. Recomendo para quem puder deixar o vídeo ligado, para proporcionar uma maior interação com a palestrante, mantendo o áudio desligado, para não haver nenhuma intercorrência de sons. Perguntas poderão ser feitas através do chat, que será lido pelo mediador após o encerramento da palestra. Hoje, a nossa mediadora será a doutora Amanda Grisner, membro desta comissão. Recomendo ainda a participação de todos até o final, postaremos o sorteio de vários brindes, valendo a pena para as pessoas que estiverem presentes virtualmente no momento do sorteio e para aquelas que se inscreveram junto à OAB, pela lista que foi fornecida pela Secretaria. Lembrando também que vamos dar prioridade para as pessoas que ainda não foram sorteadas, mas acredito que hoje todas já ganharam os seus brindes, então a lista será liberada novamente. Então, a palestrante da noite de hoje, vou ler aqui o currículo dela, é a Rafaela Almeida. A Rafaela é assistente social e psicóloga clínica, com formação e licença pelo estado de Massachusetts, dos Estados Unidos, cidadã americana, reside no Cape Cod, estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, há 27 anos. Atualmente ocupa um cargo concursado e trabalha como psicóloga bilíngue em uma escola pública de 2º grau nos Estados Unidos. Formação em psicologia clínica e mestrado pela Boston University em serviço social. Pós-graduação e especialização em traumas pessoais e familiares, com foco em terapia da família, psicologia de carreira e educacional. E também formação terapêutica no uso e tratamento de drogas e álcool. Pioneira e fundadora de um projeto social em parceria com a NAMI, Associação Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, com projetos educacionais desenvolvidos para a comunidade brasileira no Cape Cod. Em parceria com o NAMI, apresenta vários módulos educacionais para a comunidade brasileira relacionados a doenças mentais, efeitos do uso de drogas e álcool, consciência das diferenças culturais e diferenças relacionadas às escolas e expectativas sociais. Esse projeto ele é gratuito na comunidade e já atendeu mais de 250 pessoas. Como um objetivo pessoal e profissional de dar continuidade, educar e melhorar a consciência social, emocional, educacional e cultural desta comunidade. Foco em expandir projetos sociais que aumentem as oportunidades de imigrantes e minorias que os ajudam a alcançar as suas metas educacionais, promovendo assim oportunidades de sucesso em seus empreendimentos profissionais. O tema da palestra dessa noite se chama Doenças Mentais, Álcool e Drogas. Então, tenham todos uma excelente palestra e passo então a palavra e desde já agradecendo, né, a participação para Rafaela Almeida. Obrigada e boa noite. Obrigada, Michele. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Esse tema é um tema muito especial, né? E um tema, às vezes, difícil de muitas pessoas entenderem, porque é ligado em várias coisas. E é isso que eu espero que a gente converse um pouquinho essa noite, para que a gente possa entender mesmo essa
diferenças culturais em alguns aspectos disso, mas também esses efeitos e qual é a gravidade disso na vida do adolescente, né? Então, a gente vai começar um pouquinho para que vocês possam entender qual é o dado de pesquisa agora sobre isso e quais são esses dados e por que eles são tão importantes, né? Eu tentei buscar algumas coisas aí do Brasil e algumas coisas aqui dos Estados Unidos para que vocês possam entender a diferença, mas na juventude é onde se corre o maior risco de dependência, né? Parte disso a gente vai ver por causa desse desenvolvimento cerebral e por causa do comportamento natural do adolescente, né? Então, hoje a gente vê que muitas vezes esse comportamento, o que a gente chama de um sinal vermelho, pode ser visto por adultos e pais como uma fase, e às vezes não é. E aí, esse é o primeiro perigo de tudo isso, né? A segunda coisa, como a gente já está vendo, esse programa, tem vários programas de monitoramento de álcool e droga aqui nos Estados Unidos, mesmo como no Brasil, e eles veem hoje que provavelmente 35% dos adolescentes reportaram algum tipo de uso de droga, né? Muitos deles em relação ao álcool, também muitos deles em relação, 70% deles, com as drogas, principalmente a maconha aqui. Aqui nos Estados Unidos está tendo bastante debate sobre isso por causa da legalização da maconha, né? E muitos deles, mais de 75% deles, como vocês podem ver, em relação disso, teve esse envolvimento com álcool, com drogas. Então, existem milhares de pesquisas em relação a isso, principalmente em relação à delinquência. Por que esses adolescentes, sobre o efeito do uso de álcool e drogas, cometem essas delinquências, né? Então, vários estudos entram nisso. Hoje, eu achei um estudo bem interessante, esse 27 capitais brasileiras, né? Chama a atenção disso, porque o uso de álcool e drogas aí no Brasil começa entre 10 a 12 anos de idade. E mais ou menos 12% dessa população falou que teve algum tipo já de relação com o uso de álcool e drogas. Por que isso é muito importante? Porque a prevenção ela tem que começar já na educação da criança desde o começo, né? Falar sobre isso, entender esses efeitos, né? Entender tudo que está acontecendo com esse adolescente é muito importante para que a prevenção de tudo isso seja feita de uma forma correta, tá? Aqui também nos Estados Unidos não é diferente. Eu sempre vou colocar para vocês verem diferenças disso, mas nós vamos ver um pouquinho como que é feito isso aqui, que eu acho que pode ajudar no Brasil, principalmente na área de vocês, a manifestar, né, como que isso pode ser mudado aí. A pesquisa também demonstrou, né, que esse grupo, o primeiro início desse uso de álcool e drogas foi antes dos 12 anos, principalmente em relação, como eu falei, a maconha, cocaína, né, antes de completar 14 anos, né, e que é muito diferente no Brasil aí, com esse uso de álcool, de droga mais pesada, desculpa, em relação aos outros países. Então, existe essa diferença no Brasil, porque esse início dessa droga mais pesada, como a cocaína, né, e outros dissolventes, foram feitos muito mais, com a idade muito mais nova no Brasil, né? E aí, a Organização das Nações Unidas falam, né, em questão de substâncias químicas, por quase 500 mil mortes por ano. Então, qual que é esse grande mistério? O problema de todo esse uso de álcool e droga, e também por essa quantidade, cada vez mais cedo, né, de crianças que experimentam isso, tem muito a ver com o desenvolvimento cerebral. O desenvolvimento cerebral na área da adolescência é muito complexo, principalmente porque estamos começando a desenvolver a ação da arte pré-frontal do cérebro. E isso tem muito a ver com a nossa habilidade de entender causas e consequências, a nossa habilidade de entender e controlar nossas emoções e impulsividade, e também a nossa
habilidade de poder entender o que é certo e errado. Então, eu sempre falo isso em todas as minhas palestras, que é muito interessante. Eu acho que o corpo humano é muito interessante. Todas as vezes que estamos desenvolvendo algo, principalmente no cérebro, através das nossas ações, o cérebro vai testando aquilo para que aquilo possa ser feito de uma forma natural e de uma forma correta. O cérebro só aprende fazendo. Então, por isso que na adolescência, esse comportamento é tão impulsivo, é tão intenso. Porque o cérebro está aprendendo isso. Ele está aprendendo qual é a parte certa e errada. Ele está aprendendo qual que é a causa e consequência disso. Ele está aprendendo como é que eu posso me controlar emocionalmente. Então, isso a gente pode entender, em partes, por que esse envolvimento, né, com o uso de álcool e drogas. Por causa dessa impulsividade, primeiramente. Por causa dessa falta de entendimento de atos e consequências. E por causa, muitas vezes, também, pela falta dos pais, né, da escola, das pessoas presentes na vida daquele adolescente, de como explicar isso. Então, eu acho que a primeira prevenção de tudo isso é como a gente explica isso para o adolescente, né? Aí, depois de tudo isso, eu tenho a parte do meu cérebro pré-frontal que está toda sendo desenvolvida, né? O que me traz essa impulsividade, o que me traz essa dificuldade de entender causa-consequência, agir logo no momento, também poder saber entender quais são o certo ou o errado. Depois de tudo isso, tem a cereja do bolo que eu falo, que é os hormônios, né? O adolescente está numa parte hormonal muito intensa. Por quê? Porque nessa parte da vida é onde que a gente desenvolve, principalmente, os nossos órgãos reprodutivos. Então, a menina está com progesterona altíssima e o menino com testosterona altíssima, o que é a cereja do bolo para essa impulsividade, né? Então, isso é algo muito importante que precisa ser entendido pela família, pelas pessoas que vivem com esse adolescente, para que a gente possa entender por que desse comportamento. Então, por isso que a gente vê esses dados tão altos, né, em relação ao uso de álcool e drogas, a relação à delinquência, a relação a de comportamentos de risco, tem a ver com esse desenvolvimento cerebral. Aliás, é muito ligado nesse desenvolvimento cerebral. Também isso eu acho muito importante, porque quando a gente trabalha com adolescentes, nós temos que entender a importância desse desenvolvimento cerebral. Porque, às vezes, pelo adolescente, e hoje a gente vê, tanto aqui quanto no Brasil, que eles têm 15, 16 anos, mas eles são já, né, aparência adulta. Só que o cérebro não. Então, o que acontece? Existe uma falha muito grande na comunicação de como explicar isso para esse adolescente. Então, a gente espera um comportamento adulto, mas não tem como, porque o cérebro ainda não está lá. Entende? Então, às vezes, eu acho, principalmente na área judiciária, é que esse comportamento é esperado. E quando isso não é entendido, que não tem como aquele adolescente entender 100% esse ato e consequência, porque ainda está em desenvolvimento, daí cria essa repetição de delinquências, né? Esses comportamentos de alto risco, às vezes acaba de ter um problema, vem de novo outro problema. E para completar tudo isso, além do desenvolvimento hormonal, também temos o desenvolvimento emocional. Na adolescência é onde que eu desenvolvo com mais profundidade a minha emoção. É onde que vai meus primeiros relacionamentos, que não são da minha casa, aonde que vai minhas primeiras conexões sociais, que não é da minha casa. Eu até falo assim, brinco, né? Quando a gente é criança, os nossos amigos são filhos dos amigos dos nossos pais, né? Na adolescência é quando eu começo a ter a minha primeira independência. Então, esse desenvolvimento também emocional e social também cria uma insegurança naquele adolescente, porque ele está começando a entender tudo isso. Então, junta essa insegurança, né? A impulsividade normal do desenvolvimento cerebral e aí a cerejinha do bolo, que é também a parte hormonal do adolescente, daí vocês começam a entender por que desse comportamento, por que ele é tão comum e às vezes por que ele é tão repetitivo. Então,
como a gente já falou, essa avaliação e essa maturidade dessa parte pré-frontal do cérebro, que é a última parte a se desenvolver do nosso cérebro, ele tem uma grande porção disso, é de entender aonde que é a avaliação de riscos. Isso aqui eu posso fazer? Não, isso aqui não posso fazer. Ah, isso aqui é conveniente? Não, isso aqui é conveniente. E ele só vai amadurecer por volta dos 20 anos de idade. Então, daí você começa a entender também esses dados quando a gente vê idades entre 10, 12, 14, 16 anos, onde que existe esse comportamento repetitivo de delinquência, de alto risco, e também o envolvimento do uso de álcool e drogas, né? Então, se a gente volta a pensar nisso, você vê isso claramente se você volta atrás e começa a entender e pesquisar a sua adolescência, as coisas que você fazia e que hoje não faz mais, né? Até coisas pequenas, né? Tem pessoas que falam, eu gostava muito de esportes radicais, e hoje, não. Isso tudo tem a ver sobre esse desenvolvimento cerebral, porque em questão de segundos, nós temos a capacidade de avaliar a situação, e aí quando a situação nos dá mais risco do que um resultado positivo, a gente fala, não, melhor não fazer. O adolescente ainda não chegou lá. E o cérebro tem que praticar isso, para que ele possa aprender. Então, por isso que é tão importante esse acompanhamento dos pais e esse entendimento. Também não só o acompanhamento dos pais, mas também todas essas organizações em volta da criança. A escola, o sistema judiciário, o sistema social, né? O sistema aonde que a criança vive, aonde que ela vai. Tudo isso, todos esses profissionais e essas pessoas em volta têm que entender esse desenvolvimento cerebral e como a criança se desenvolve, para que ele possa ajudar a orientar, né, essa fase que é tão importante. O que acontece às vezes é que nessa fase, por ser uma fase que já é colocada socialmente difícil, né, as pessoas às vezes abandonam esses adolescentes. E eu falo o abandono mais emocional do que presencial. Então, o que acontece isso? A criança fica sozinha para tentar avaliar tudo isso, e ela não tem experiência para isso. Então, ela comete erros repetitivos, né? Eu acredito que vocês aí no Brasil, principalmente quem trabalha na área de família, vê isso claramente. Eu vejo isso muito em consultório, aonde que eu trabalho. Por quê? Porque quando existe esse abandono emocional dos pais, principalmente, a criança fica perdida. Então, ela vai se repetindo, repetindo, e não tem essa orientação para que entender o limite e entender, não, esse não é o caminho. Você tem que voltar. E isso só acontece com o limite e a consequência do ato. Ok? Não, às vezes não tão a consequência penal, mas a consequência emocional, né? Do pai, da mãe ali, orientar, entender, colocar de castigo, voltar, soltar mais um pouco. Então, é assim que funciona esse desenvolvimento. Principalmente quando a gente vê aí, por volta dos 15 anos, é esse pico dessa atividade. Né? E é tão interessante porque se você vê hoje, todos nós na área da psicologia, principalmente aqui nos Estados Unidos, quando a gente estuda isso em pesquisas, nós conseguimos ver o cérebro. Nós temos imagens muito perfeitas do cérebro, principalmente essas ligações de neurônios. Então, a gente consegue ver qual é a quantidade dessa atividade no adolescente em comparado à atividade de um adulto ou de uma criança. Então, essa atividade é muito intensa. E isso faz grande diferença quando a gente entende a colocação da onde que o adolescente tem, os seus comportamentos repetitivos naquela área, em relação de um outro adolescente onde que teve uma prevenção e uma orientação e a possibilidade de ter um desenvolvimento emocional do jeito natural que tem que ser. Ok? Então, a gente vê isso, por exemplo, existem grandes diferenças de crianças em abrigos, né, dessa atividade do neurônio, principalmente dos neurônios espelhos, onde que existe a observação de comportamento das outras pessoas e existe a repetição. Então, a gente vê isso muito, e é muito claro e muito dramático isso. Então, a criança que vive em abandono dos pais, ou um ambiente de violência, ou um ambiente que não é tão saudável, existe uma grande diferença do desenvolvimento cerebral de uma criança que tem
a possibilidade de viver nesse ambiente saudável, ok? Então, a gente vê aqui embaixo como que é interessante uma dessas imagens da diferença, principalmente aqui nessa área, da diferença quando chega o cérebro a mais ou menos 20 anos e o cérebro com 5 anos, a diferença dessa atividade desses neurônios. As cores no cérebro da criança que vocês veem aí embaixo em desenvolvimento tem a ver com o tipo de hormônios, ok? Com o tipo de atividade. E aí, através da onde que está a atividade no cérebro, nós conseguimos entender onde que está a dificuldade, principalmente em relação a emoções, a comportamento, a ato e consequências. Então, a atividade de um desenvolvimento de cérebro normal e um cérebro onde que existiu traumas ou existiu a falta dessa orientação é muito grande em relação a todas as possibilidades do desenvolvimento cerebral, ok? Então, principalmente nessa área, como a gente falou, repetindo, por volta dos 15 anos, a maior atividade desses neurônios espelhos, aonde que eles vão, fazem o que o outro faz, observam o que o outro faz. Por isso que os jovens têm essa tendência de ou criar modas, ou fazer o que o amigo faz, ou querer fazer a mesma atividade que o amigo faz, ou querer vestir igual que o amigo faz. Então, isso pode ir dos dois lados, pode ir de um lado saudável, também pode ir de um lado de risco. E por isso que, de novo, volto a falar a importância desse guia, né? Dessa pessoa, dos pais, dos responsáveis, de entender e poder segurar aquele adolescente antes de ir para esse lado de risco. Então, a parte do cérebro associada às emoções, principalmente à impulsividade, que é o nosso sistema límbico, que é mais ou menos do lado aqui assim, nossa área pré-frontal, aumenta muito o desenvolvimento nesse momento da vida. Porque, como eu disse, as minhas primeiras vezes que eu, como um ser humano, adolescente, vou ter uma conexão emocional com alguém fora da minha família, né? Geralmente ali, que não está totalmente relacionado ou protegido pelos meus pais, ali eu vou começar a desenvolver essa emoção e também é importantíssimo esse desenvolvimento para que eu possa ter uma independência e um controle emocional natural. Então, de novo, se a gente começa a lembrar que o cérebro ele só aprende fazendo, então por isso que existe essa ruptura do adolescente com os pais, junto os amigos, né, a parte mais social, para que eu possa entender fora dessa proteção como é que eu vou agir. Então, talvez é a primeira vez que o adolescente tem a experiência de uma grande frustração amorosa. É a primeira vez onde que ele percebe que ele não é o mais bonito e o mais inteligente da casa. Né? Assim, quando a gente tem filhos pequenos, eu tenho 3, então eu sempre falo aqui em casa, você é o mais bonitinho, você é o mais inteligente, todo mundo é mais lindo que você. Quando a gente vai para a escola, lembra? É a parte da época da nossa vida que a gente tem apelidos, lembra? Voltar a isso. Isso tudo faz parte desse desenvolvimento emocional. De eu poder entender essa frustração, como que eu lido com isso, aonde é que eu vou me juntar emocionalmente, aonde é que eu vou me recuar emocionalmente. Então, isso faz parte desse desenvolvimento. Então, quando existe um buraco ali, eu não consigo lidar muito bem com frustração. Né? A gente vê partes, hoje, ainda com um nível bem maior de adolescentes que, por exemplo, tentam cometer um suicídio por causa de um rompimento amoroso na adolescência, ou comete crimes por causa também desse rompimento amoroso, muito mais do que antigamente. E existem pesquisas que falam isso. Por quê? Porque aquele adolescente, durante o começo dessa parte do desenvolvimento, não teve tanta orientação como que ele devia ter. Então, essa frustração fica muito intensa, porque lembra, nessa parte, todos os sentimentos são intensos. Meu primeiro amor, aquela intensidade. A primeira vez que não deu certo, aquela sofrência, né? E isso para o cérebro é importante, para que ele possa balancear essas emoções. Se eu não passo por isso na adolescência, se eu não consigo romper com a minha família em termos emocionais,
para que eu possa me envolver socialmente, para que eu possa entender aonde que é a minha independência emocional, eu continuo naquela fase. O meu cérebro, ele não desenvolve. Ah, Rafaela, mas como que isso? Qual é o exemplo disso? Às vezes eu tenho 40, 50 anos e continuo vivendo ali, naquele mesmo ambiente familiar. Não consigo me desconectar e não consigo ficar independente. Isso tem muito a ver com o meu desenvolvimento emocional. Por quê? Porque os meus pais são as primeiras pessoas que me protegem e que eu preciso deles para sobreviver. Então, se aquela segurança, se aquele desenvolvimento emocional não for maduro o suficiente para ter essa ruptura, eu não consigo viver independente dos meus pais. Entende? Então, para você ver como que é importante isso. E mais ainda, quando nessa área existe o uso de álcool e drogas intenso, eu vou ter um efeito muito forte no cérebro, ok? Ao ponto de afetar esse desenvolvimento. Algumas substâncias que são usadas na adolescência, até com intensa quantidade nessa época, pode afetar o cérebro ao ponto de matar células cerebrais. Okay? Um exemplo disso é a maconha. Por quê? Lembra-se, quando eu falo em desenvolvimento cerebral, eu estou falando de realmente criar o cérebro, massa cefálica, que não existe. Se a gente corta a cabeça de uma criança e um adulto, o cérebro é menor. Ok? Então, nós estamos criando mesmo massa cefálica, está nascendo células. Então, quando essas células estão nascendo, elas são, como qualquer parte do nosso corpo humano ou da natureza, elas são frágeis até elas se conectar com esses neurônios e ficarem fortes. Então, elas são mais frágeis em relação ao efeito dessas substâncias do que um cérebro que já está maduro. Ok? Então, é por isso que existe, nesse desenvolvimento, eu quero que vocês entendam que é por isso que essa impulsividade ela é tão presente, ok? De eu fazer algo escondido, de eu sofrer muito, de eu ter que fazer algo de alto risco, tem a ver com esse desenvolvimento cerebral. E não tão quanto o comportamento do adolescente, porque ele é mal criado, ele não teve esse comportamento em casa, não tem muito a ver com isso, tem mais a ver com esse desenvolvimento cerebral. Todos os adolescentes que se desenvolvem naturalmente vão passar por essa fase. Agora, isso não significa que todos eles vão experimentar álcool e drogas, mas todos eles vão ter esse desenvolvimento e essa intensidade de sentimentos, ok? Então, por outro lado também, a adolescência é uma área maravilhosa e um tempo maravilhoso para se criar a resiliência. Que hoje que a gente sabe, né, uma pessoa que tem resiliência, que é a capacidade de se adaptar, né, e sobreviver todas essas dificuldades, na adolescência é onde que essa parte do cérebro ela é mais desenvolvida, ok? Então, por um lado, esse sistema, né, complicado, passa por tantas transformações e é mais vulnerável, né? E isso também pode ajudar o aparecimento, as primeiras vezes que acontece esse aparecimento de depressão, ansiedade, transtornos alimentares, né? Também essa alteração física dos hormônios, mas aí eu venho por um outro lado, aonde que essa resiliência está muito presente. E por que isso é tão importante? Porque se eu consigo orientar aquele adolescente através da resiliência, se eu consigo orientar o adolescente através dessa parte do desenvolvimento cerebral, eu vou criar ali uma pessoa emocionalmente saudável e também um adolescente ou um ser humano muito fácil de se adaptar e sobreviver a dificuldades. Como assim? Eu posso usar toda essa intensidade do cérebro de um adolescente e criar eles para algo saudável, para algo que pode ajudar ele no futuro. Vou dar um exemplo. Adolescentes são super competitivos, eles são super intensos. Então, por que não usar essa competitividade para melhorar a minha avaliação na escola? Por que não usar essa competitividade para que eu possa
ter um objetivo financeiro? Por que não usar essa intensidade para que eu possa ter outras experiências com esportes, com outras línguas, entende? Com outros lugares, né? A gente vê muito parte do adolescente adora intercâmbio, né? Trabalhar em algo diferente. Essa época da nossa vida, nós somos muito mais abertos a isso. Então, se eu consigo colocar isso na vida do adolescente de forma saudável, com a orientação dos pais ou de uma pessoa responsável, eu vou também ajudar o meu cérebro a desenvolver essa parte muito mais rápida e muito mais concreta. Entende? Então, ao mesmo jeito que eu tenho as vantagens e as desvantagens, eu também tenho essa capacidade de orientar de um jeito mais maleável do que um adulto. Ok? Então, o que acontece sobre as doenças mentais dos adolescentes? Como a gente já viu, por causa de toda essa intensidade emocional, a probabilidade de desenvolvimento de doenças mentais no adolescente é um pouco maior do que um adulto. Ok? De novo, por causa desse desenvolvimento cerebral. Então, o meu cérebro é mais frágil. Então, se eu estou vivendo na minha área emocional algo muito intenso, eu tenho a probabilidade maior de desenvolver essas doenças do que uma pessoa que já tem o desenvolvimento cerebral já maduro, ok? Hoje, a Organização Mundial de Saúde já falou que a depressão em 2020 vai ser a segunda maior causa geradora de sobrecarga para os seres humanos, ok? Só que está se perdendo para as doenças cardíacas. Isso que nós estamos falando dos seres humanos em geral. Por quê? Nós estamos perdendo a nossa capacidade de resiliência. Todos nós. Por quê? Pelo estresse contínuo, pela a nova mentalidade que nós temos de ter uma autoindependência, de sempre ser melhor, de sempre colocar coisas a mais, de sempre ir atrás. Isso, se acontece muito cedo, essa competitividade, eu também afeto o meu desenvolvimento cerebral. O cérebro não está pronto para aquilo ali. Okay? Então, se existe essa atividade precoce, isso também pode não ser uma coisa boa para o desenvolvimento da criança. Então, por exemplo, pais e mães que colocam filhos muito cedo eu vejo aqui nos Estados Unidos, às vezes acontece muito, não sei se é no Brasil, mas às vezes 2 ou 3 atividades depois da escola. Tem que ser o melhor da escola, a melhor nota, e coloca para falar 3, 4 idiomas. E dependendo da idade daquele adolescente, aquilo é muito. Então, vai afetar o meu estresse, que é a minha fabricação de cortisol, que é o hormônio do estresse, e nessa fabricação desse cortisol também vai afetar o meu desenvolvimento cerebral. Então, tudo que sai da normalidade nesse momento da vida, como qualquer outro momento da vida, né, ele vai afetar esse desenvolvimento cerebral do adolescente. O problema, gente, é que como esse momento da minha vida é um momento muito importante para o meu desenvolvimento emocional e independente, eu vejo as consequências disso por muitos anos à frente na vida de um adulto. Ok? Para que vocês possam ter um pouco mais de ligação de como isso é importante, em todas as fases é importante, é a mesma coisa de eu pegar um bebê de 1 ano e meio que está começando a andar e não deixar ele andar. Aquele bebê não vai conseguir se desenvolver na área motora. Entende? Então, vai requer. Talvez depois, se a gente acha, a gente vê talvez na assistência social isso, né? Que fica muito no berço, que fica muito deitado. Então, vai requer que eu faça uma fisioterapia, vai requer que aquilo ali seja movimentado. É a mesma coisa. A diferença é que no adolescente é na área emocional e cerebral, então não está tanto físico. Então, o que acontece? Quando chega na área adulta, é uma pessoa que requer muito tratamento psicológico, não consegue se envolver emocionalmente, não consegue estar presente ali independentemente, não consegue carregar um rumo para a vida, o que quer fazer, entende? Tudo isso é consequência da nossa vida. Então, essa área é uma área muito importante, ok?
uma coisa importante da gente entender também, por causa também, toda a base disso é desse desenvolvimento cerebral, os adolescentes, quando eles começam a mostrar alguma doença psicológica, ela é muito diferente do adulto. Por quê? Porque esse começo dessa intensidade dos meus sentimentos também é algo que, se a gente conversa com o adolescente em si, traz insegurança para eles. Também não entendem o que está acontecendo. Como os pais também não, entende? É algo que vem assim no começo, realmente, como avalanche, né? É muito normal você ver um adolescente, as meninas, por exemplo, porque o progesterona está muito alto, elas choram do nada. E você pergunta, o que está acontecendo? Eu não sei. E o menino, essa agressividade. E às vezes nem eles sabem, demora um tempo para que eles possam entender aquilo. E os pais também. Por isso que nessa fase da vida existem muitas discussões, né? Muitos atritos entre pais e adolescentes. Então, às vezes, todas essas doenças psicológicas que podem ser desenvolvidas, elas são mostradas de um jeito diferente do adulto. Qual o perigo disso? De eu não saber avaliar. Então, por exemplo, um adolescente deprimido, ele vai se mostrar, às vezes, muito mais irritado do que totalmente triste. Entendeu? Uma adolescente que tem uma ansiedade, ela vai se mostrar, às vezes, com muito sintomas físicos do que falar que ela está se sentindo, que ela está com pouca paciência. Porque ela não entende. Às vezes ela vai ter dor de cabeça, dor de barriga. Entende? Então, isso é muito, muito interessante a gente ver, porque isso precisa de ser divulgado em todas as pessoas que lidam com aquele adolescente. Entende? Então, às vezes, esse humor irritado, essa perca de energia, o adolescente geralmente não perde essa energia, ele tem muita intensidade. Quer fazer muitas coisas, né? Principalmente em relação à conexão social. É uma das primeiras coisas que a gente observa. Quando o adolescente ele se isola, né? Alterações de apetite, alteração de peso, perturbação de sono, dificuldade de concentração, são coisas que em um adolescente normal, ela está no pico desse desenvolvimento. Então, quando ela começa a afetar isso, é porque existe algo que está no meio desse desenvolvimento, que não está deixando fazer o que tem que ser feito o cérebro. Ok? Então, o que acontece através disso? Tanto o uso de álcool e drogas, que afeta esse desenvolvimento, como essas doenças psicológicas também, eu vou começar a ver as consequências, né? Baixo desempenho escolar, baixa autoestima, tentativas de suicídios, graves problemas de comportamento, o abuso do álcool e drogas, muito adolescentes que estão passando por doenças mentais hoje, usa o álcool e a droga para se automedicar, porque nem eles conseguem entender esse sentimento, né? Então, às vezes eu estou muito triste, depressivo, mas eu estou com raiva. Então, às vezes o uso desse álcool e droga, eu vejo na minha experiência, a maconha principalmente, ela é às vezes muito usada para o adolescente depressivo para ajudar a se automedicar e se sentir menos irritado e poder lidar com a situação que ele está lidando no momento, né? E aí existe também a reversão. Um adolescente que tem dependência, ou começo de dependência do uso do álcool e da droga, vai ter esses sintomas de doenças psicológicas que não são doenças psicológicas, como a depressão, ansiedade, paranoia. Então, o profissional em tratamento com esse adolescente tem que entender como esse cérebro funciona e quais são as diferenças. Porque às vezes eu posso achar que o adolescente está com depressão, mas ele não está com depressão. Ele está saindo, ele está tendo esse sentimento de depressão por causa do uso de álcool e drogas. Quando o álcool e a droga não estão no meu cérebro e a minha dopamina baixa, eu vou ter essas consequências de depressão, ansiedade, paranoia. Ok? Então, quando eu uso essas substâncias psicoativas no cérebro do adolescente, e aí existe ainda por cima alguns problemas mentais que vêm, às vezes, até de um histórico familiar, ok? Eu posso ver essa mudança de comportamento.
principalmente está ligada à psicopatia, impulsividade, falta de empatia, de atitudes negativas. E isso também tem muito ligado a esse núcleo familiar, principalmente genético. Então, eu tenho que ter ainda mais cuidado, ok? Então, hoje, vamos pensar de novo, igual eu falei, desse adolescente do cérebro. Quando esse cérebro já é intenso, né? De emoção, de hormônio, e aí eu coloco o álcool e a droga, eles facilitam e aumentam essas situações de violência. Porque pensa comigo, eu sou um menino de 16 anos, eu já tenho minha testosterona lá em cima, que já traz a agressividade, né? Eu estou passando uma dificuldade na minha vida emocional com os meus pais, às vezes da onde que eu vivo, das dificuldades emocionais que eu estou passando, que aí eu me sinto um pouco depressiva e aumenta essa agressividade, lembra? Aquele humor irritado. Aí eu coloco uma substância psicoativa dentro de mim e aquilo pega fogo. Entende? E aí começa esse uso descontrolar, né? E aí aumenta essas situações onde que a gente está vendo hoje, traz o risco de violência, né? Às vezes às vezes envolvimento repetitivo com o sistema judiciário, porque vira um ciclo, né? Aí eu saio, volto, continuo tudo de novo, se eu não tenho tratamento. Ok? E tem alguns adolescentes ainda que usam substâncias psicoativas ainda mais fortes, né? Não só como álcool e droga, mas a gente já viu LSD, cocaína, crack. E aí sim, o uso repetitivo disso chega a danificar o desenvolvimento cerebral na adolescência e desse ser humano, né? Elas realmente destroem essa função dos neurotransmissores, que é onde existe essa conexão para que esse cérebro possa ser desenvolvido normalmente, ok? Ao ponto de danificar a comunicação com nervos e aí danificar permanentemente o cérebro daquele adolescente, principalmente na área daquilo que está sendo desenvolvido, né? A minha memória, consequência, impulsividade, vira aquelas pessoas que não conseguem ter a maturidade emocional, se irritam com qualquer coisa, entende? Tudo delas é 0 ou 100, 8 ou 80, entende? E a relação disso com substâncias psicoativas, hoje, cada dia mais, está sendo mais preocupante. Aqui nos Estados Unidos, a Harvard está fazendo um estudo, onde que eu estou acompanhando com eles, é um estudo de 10 anos no efeito das drogas, principalmente a maconha, no cérebro dos adolescentes. E eles tiram fotos do cérebro a cada 3 meses. E às vezes é algo assim muito impactante, que você começa a ver a mesma pessoa, né, durante 10 anos, e eles vão tirando foto, você começa a ver buracos na área cerebral que não foi desenvolvida. Porque o cérebro ele vai se formando, ele vai ficando lisinho, até ele desenvolver totalmente. Essas crianças que estão usando principalmente o uso diário, ela vai fazendo buracos, principalmente nessa área frontal, que é a área emocional. E aí, quando eu dou esses cursos, ou quando eu oriento os pais, eu sempre lembro de algo. As pessoas, às vezes, têm muito cuidado com o coração, né? Com o pulmão, com outros órgãos, né? Vão em profissionais especializados, né? Às vezes, se eu estou com um problema no coração, eu não vou na farmácia, eu vou no cardiologista. Eu não vou aceitar que o advogado me fala que eu tenho um problema no coração, né? Eu vou no cardiologista. E com os cérebros e as doenças mentais não é assim que acontece. Às vezes eu vou no amigo, no padre, no pastor, né? Na professora, mas eu não vou num profissional especializado. E aquilo só vai se adiando. E quanto mais tempo, como qualquer doença de qualquer órgão, quanto mais tempo aquilo dura, mais difícil a recuperação. Aí eu sempre lembro os pais, o coração sendo complicado, por exemplo, se ele pifa, existe um transplante. Cérebro não. Não é mesmo? Ainda não existiu o transplante cerebral. Então, é muito importante a gente lembrar isso, porque a gente às vezes esquece da importância desse desenvolvimento, porque a gente não está vendo, né?
E aí muita parte da nossa cultura também foi colocado isso, que as doenças mentais, e nós vamos ver um pouquinho mais para frente isso, não são tão importantes, mas são muito importantes, porque através do jeito que eu penso, do jeito que eu vejo o mundo, do jeito que eu percebo as coisas, eu vou sentir e vou agir. E muitas doenças físicas hoje já são sendo descobertas, inclusive o câncer, um deles, que são fundos emocionais. Porque quando o meu emocional não aguenta mais, ele vai trazendo para o físico. Então, é importante a gente entender a importância disso tudo, principalmente em relação à criança e ao adolescente, todos nós que trabalhamos com eles, para que a gente possa entender que isso vai afetar a vida dessa pessoa em todo o percorrer da vida adulta. Ok? Então, por exemplo, igual a gente viu, essas drogas mais pesadas, vai ter uma piora cognitiva. Um QI, já vimos QI baixar, né? Maior chance de quadros psicóticos, impulsividade, falta de motivação, dificuldades persistentes de memória. A maconha é número 1, é muito nítido. Eu trabalho numa escola onde tem 2.000 alunos. Então, eu vejo isso muito nítido em adolescentes. E, assim, dramático. O adolescente que começa a usar maconha com uma grande frequência, notas vão... Porque a memória é a primeira aí. Então, se você começa a perceber, quem trabalha muito com adolescentes que usam substâncias psicoativas, é bem assim, ó, você pergunta para ele, qual que é o seu nome? Hã? Tem um delay que a gente fala aqui nos Estados Unidos, essa conexão cerebral. E isso é sério, porque se aquilo não é formado e não é revertido, isso vai para o resto da vida, porque o cérebro tem uma janela para se desenvolver. Se não consegue ser desenvolvido aquilo, vai ter efeitos pro resto da vida. Então, a importância disso tudo, tanto do lado psicológico como em relação do uso de álcool e drogas, tem muito a ver com o histórico familiar, da genética familiar. Se os membros da família têm dependência de álcool e drogas ou têm alguma doença psicológica séria, aquelas 2 primeiras gerações têm mais chances de desenvolver isso. Exatamente como outras doenças genéticas, tipo câncer, diabetes, é o mesmo jeito, chama memória genética. Então, se eu tenho alguém na família, por exemplo, que tem um problema, uma dependência séria do uso de álcool e drogas, essa primeira ou segunda geração, ela tem mais chance de uma pessoa que nunca teve, de se ter também uma dependência. E isso é muito importante, porque isso tem que ser colocado para o adolescente. Volto a dizer, nessa prevenção e nesse guia do adolescente, é onde que a gente vê a diferença. Então, por exemplo, se o adolescente sabe que alguém na família dele teve isso e que existe essa memória genética, ele tem mais chance de dependência se ele usar do que uma pessoa que não, acredite ou não, a cautela ali vai existir. É quase inconsciente. E o jeito que eu gosto de mais lembrar é que se alguém aqui já teve alguma tia, avó que tinha diabetes, que eu sempre lembro de diabetes, você sempre ouvia seu pai, sua mãe, alguém da família falando, não come muito açúcar não, que fulano tinha diabetes. Você podia até comer açúcar, mas você lembrava na hora daquilo, sempre se repetindo na sua cabeça. Com o adolescente também é assim, essa orientação é importante, porque pode até ter esse risco de uso pela impulsividade, mas sempre vai ter essa lembrança da importância do risco, né? E a mesma coisa com as doenças psicológicas, ok? Às vezes a gente vê também hoje uma dependência muito grande das substâncias psicoativas, principalmente remédio, né? Em relação ao desequilíbrio mental de familiares, uso muito inadevido dos remédios psicológicos. Hoje está muito fácil esse uso. Esses remédios afetam, sim, o desenvolvimento cerebral. Então, não é todas as pessoas que precisam usar esse remédio rapidamente. Tem que existir um tratamento acompanhado com um profissional especializado para entender os efeitos desses remédios. Então, hoje também já se vê nesses dados que mais de 52% das famílias adolescentes que apresentavam qualquer tipo de desequilíbrio mental ou do uso de álcool e drogas apresentavam alguém na família que também tinha.
principalmente eles que tiveram a dependência. Então, como que eu ajudo esse adolescente? Qual que é o método eficaz que eu possa ter para que eu possa orientar essa família, para que eu possa orientar esse adolescente em relação do uso de álcool e drogas e doenças psicológicas? Ou o que a gente usa aqui, o que eu uso muito e o que eu acho que é o mais eficaz é a avaliação dos fatores de risco de proteção. Como é que eu vou avaliar isso? Eu vou fazer uma avaliação daquele adolescente, eu vou entender quais são os fatores de risco e eu vou ter que equilibrar os fatores de proteção com os fatores de risco. Então, por exemplo, se aquele adolescente tem 10 fatores de risco e só um de proteção, eu vou ter que inserir aqueles fatores através de tratamentos, organizações, né, mudanças de ambientes, para que ele possa ser equilibrado. Então, por exemplo, fator de risco, são milhares de exemplos, né? Traumas familiares, violência doméstica, que vocês já conhecem, uso de drogas pelos pais, falta de integração nas atividades escolares, desestrutura familiar, emoções e sofrimentos muito ligados sofrimento psíquico, a gente falou, aquela intensidade de sofrimento, sintomas de depressão, ansiedade, exagerada às vezes, grande baixa autoestima, né? E aí eu vou ter que colocar uma outra coisa no lugar para que eu possa estimular a autoeficácia desse adolescente, a autoconfiança, aumentar as habilidades sociais e interpessoais daquele adolescente, ajudar ele a ter sentimentos de empatia, controle emocional, humor, né? Ter suporte, segurança, bom relacionamento e harmonia com os pais ou com o responsável, suporte de amigos, experiências escolares positivas, tudo que é risco, eu tenho que tentar colocar como uma proteção do outro lado. Assim, eu ajudo o adolescente a equilibrar essa emoção e esse desenvolvimento cerebral de um jeito mais eficaz. Então, uma coisa importante que eu acho colocar aqui, que poucas pessoas sabem de algumas coisas, de como que essa droga é colocada dentro do corpo e qual é esse efeito, né? Como que isso funciona? E por que que isso é importante? Porque a minha experiência diz que, por exemplo, quando o adolescente faz o uso do álcool e droga, ele realmente não tem a noção da intensidade, da quantidade daquele uso, né? Da intensidade que vai ser do comportamento dele. Então, muitas vezes, ele vai ter aquele comportamento baseado na intensidade do uso do álcool e da droga, porque ele não entende como que isso funciona no cérebro. Então, vou dar um exemplo para vocês. O adolescente, geralmente, se ele usa o álcool, vou colocar o exemplo do álcool, que é o mais comum, ele geralmente vai usar em um lugar escondido, né, dos pais, geralmente, ou da pessoa que está ali vigiando. Ele vai consumir aquele álcool rapidamente, né, assim, e às vezes um álcool mais forte, porque, por exemplo, se eu estou na casa de um amigo, que é uma situação normal, e eu vou usar né, tem alguma bebida alcoólica ali, às vezes eu não posso pegar 4 cervejas e ver, que todo mundo vai perceber. Então, às vezes, eles vão para um algo mais forte, um uísque, uma tequila. Então, o que acontece aquilo? Aquilo ingere no corpo. O álcool, ele tem que ser digerido. Então, ele demora na faixa de 30 minutos para ele ter seu próprio efeito. Então, quando eu tomo aquela substância forte, né, concentrada rapidamente, vai demorar 30 minutos para eu ver o efeito daquilo. E por que, Rafael, isso é muito importante? A mesma coisa em relação das drogas, né? Dependendo do jeito que eu vou ingerir aquela droga, a intensidade dela vai aumentar. Como assim? A droga que eu vou ingerir fumando, por exemplo, a maconha, ela vai passar por meu pulmão para cair nos meus brônquios, para minha corrente sanguínea, para chegar no cérebro. Então, ela já é menos intensa que existe essa digestão, ok? Do que uma droga, por exemplo, que eu vou colocar direto na minha corrente sanguínea, como uma heroína. Entende a diferença disso? Então, por que isso é importante? Porque, às vezes, o adolescente tem o consumo dessa substância, mas ele não entende a intensidade. Aqui nos Estados Unidos,
a causa número 1 de morte de pessoas com menos de 24 anos é acidente de carro, juntamente com o uso de álcool e drogas. E isso está muito ligado com isso. Por quê? Eu tenho o consumo do álcool e droga, não entendo que ele tem que ser digerido pelo meu corpo. Então, às vezes, eu pego o carro, só que o efeito dele vai vir daqui 20 minutos. E aí eu já estou na autoestrada. Por isso que existe essa grande conexão, e por isso que eu acho muito importante as pessoas entenderem isso. Porque tudo isso tem a ver na parte da prevenção, nessa orientação do adolescente. Isso tem que ser falado para eles. Okay? Muitas pessoas também não sabem disso. Então, isso é muito importante, por isso que existe tanto perigo em relação a isso. Então, qual que são os verdadeiros efeitos assim no cérebro quando essa pessoa faz esse consumo, né? Tanto do álcool quanto das drogas? Primeiro, a sensação é que a pessoa vai estar relaxada, vai reduzir as inibições iniciais, né? Se a pessoa é muito tímida, ela vai ficar um pouco mais falante, vai ficar um pouco mais alegre. Depois, por um tempo, vai vir uma sonolência. Se ela continuar usando, pode vir até uma irritabilidade ou então até uma emotividade mais intensa. Pessoas choram ou sorriem muito, né? E aí, se ela continua usando, vai chegar um ponto que ela vai ter perca de memória, fatos ocorridos, se a ingestão for bem aguda. Por exemplo, o que a gente fala no cérebro é aqueles clipes, né? Ele perde a noção de um pouco do tempo, mas tem pequenos clipes daquela noite. Ok? E aí, se ainda o contínuo continua sendo frequentemente, por exemplo, existem outros efeitos, como a maconha, que pode provocar delírios, alucinações, alteração de percepção da realidade, sentimentos de perseguição, muito comum em adolescentes, prejuízo da memória, como eu falei, quase 100% dos casos que eu vejo. Também prejuízo profissional, queda na performance e produtividade. Isso também a gente vê em adultos que consomem a maconha frequentemente. A anfetamina, o êxtase, cocaína e o crack são estimulantes do sistema nervoso central, né? Eles são responsáveis para fazer grandes provocações alterações de humores. Posso ser muito feliz, como também posso estar muito irritado. Ok? Alterações do sono, alucinações, delírios, ataques de pânico, compulsão, psicose, que pode chegar até o suicídio. Essas substâncias são as que são mais encontradas ligadas ao suicídio. E os tranquilizantes e os remédios, né, que também hoje são muito usados, né, que são os mais prescritos agora na atualidade, principalmente os remédios em relação às doenças mentais. Desencadeiam grande dependência, dificuldade em atividades diárias, né, do dia a dia e muitos riscos de acidentes. Então, existem esses efeitos que são muito importantes que a gente entenda também. Então, primeiramente, como que a gente vai intervir em tudo isso? Né? Às vezes eu chego como assistente social, como psicóloga, né? Talvez também na área judiciária, né? Como que isso vai ter essa intervenção? Principalmente eu tenho que colocar profissionais e organizações para ajudar aquele adolescente, aquela família em si, que eu acho que essa parte tem muito a ver com a família, o adolescente que está geralmente nessa repetição de delitos, né? A gente consegue ver, né, qual é importante essa ligação da família ali. Então, isso tem que ser desenvolvido para que o profissional possa ajudar aquele adolescente e a família a entender qual a responsabilidade daqueles comportamentos e sentimentos desse adolescente, tanto ele como pessoa, quanto a família em si. Ok? É muito comum a prática aqui de terapia familiar, para que a gente possa diminuir essa reatividade do impacto familiar um dos outros. Às vezes, esse conflito contínuo, né, dos pais com o adolescente, irmãos, que acontece, que aí leva aquele adolescente a se sentir emocionalmente desequilibrado e às vezes leva para o uso de álcool e drogas, para que eu possa me automedicar quando não estou me sentindo bem. Então, depois dessa responsabilidade, existe a parte do tratamento onde que eu vou identificar realmente quais são aqueles padrões disfuncionais naquela família. É um trauma familiar, é uma violência doméstica, né? Uma falta de conexão, é a negligência.
E aí eu vou voltar e colocar os recursos especializados para ajudar aquela família ou aquele adolescente. Depois que isso foi feito, daí eu vou voltar para fazer ainda a reconstrução disso, principalmente em relação à dependência química. Às vezes eu vou ter que ajudar aquele adolescente ou aquela família a reconstruir relacionamentos novamente, né? Reconstruir uma conexão social, né? Às vezes outros relacionamentos têm que ser resgatados com outros familiares. Então, esse tratamento e essa intervenção, ela só é eficaz quando ela é feita de forma totalmente em unidade. Às vezes, o que a gente vê acontecendo é que, às vezes, a gente só vai a primeira responsabilidade. Por exemplo, né, se a gente vê na área judicial, só aquela primeira consequência, mas aí depois não tem a identificação de onde que aquilo fez, por que aquilo aconteceu e a reconstrução daquilo. Aí fica um ciclo quebrado. Às vezes, eu coloco só a terapia familiar, mas eu não consigo realmente entender quais os padrões funcionais da família. E não tem aquela responsabilidade de auto e consequências. Aí volta naquele desenvolvimento cerebral, né? Aí o ciclo fica quebrado. Então, às vezes, toda essa repetição de delitos tem muito a ver com essa forma de intervenção que não está sendo feita de um modo eficaz. E aí, a partir do momento que eu vou tratar esse adolescente, eu vou voltar novamente e balancear aqueles riscos, né, fatores de riscos e proteção, e vou tentar voltar novamente com esse adolescente para as atividades culturais, atividades educativas, né, esportivas, recreativas, para facilitar a inserção desse jovem de novo na comunidade, dessa família de novo na comunidade, às vezes com atividades profissionalizantes, atividades que funcionam muito aqui, que a gente faz bastante, são atividades onde o adolescente pode fazer trabalho voluntário, né? E até ajudar outros adolescentes em relação ao uso de álcool e drogas. Isso tem muito efeito positivo. Então, isso também faz parte de todo esse ciclo de tratamento que tem que ser feito corretamente. Também existe a parte interessante, onde os profissionais e as pessoas que estão envolvidas com esse adolescente têm que entender qual que é a importância desse diálogo, né? Eu acho que o diálogo com os adolescentes é muito importante. Quando ele é feito de uma maneira franca, tem um resultado muito além do esperado. Eu posso falar isso para vocês de cadeirinha, né? Como eu falei para vocês, eu trabalho numa escola onde tem 2.000 deles. Então, é diariamente isso. E, às vezes, só esse diálogo franco, mostrando essa consequência, esse comportamento, né? E qual que vai ser o resultado se você continuar, ajuda o adolescente a perceber que o que ele está fazendo naquele momento não é eficaz, não é a melhor escolha para ele mesmo. O que acontece, na maioria das vezes, é quando os pais e os responsáveis e as pessoas, quando tem essa primeira intervenção, em vez de existir essa conversa franca, existe uma conversa baseada em sarcasmo e humilhação, né? E aí, ao mesmo tempo que eu já estou com essa autoestima como adolescente já um pouco machucada, ela baixa mais ainda. Então, amedrontar, acho que não é o melhor caminho, mas sim orientar, né? Tem que existir esse espaço para reflexão, mas tem que ser honesto, né? Essas consequências têm que ser colocadas de forma honesta e reais. E também, às vezes, o que a gente orienta muito para as famílias é que se existiu a mágoa, se existiu essa decepção em parte dos pais, adolescentes, que também possa ser feito isso para que ele possa entender que existe uma reconstrução a ser feita, né? E aquilo vai ajudar o adolescente a refletir. Mas existe também a importância de entender que aquele adolescente, mesmo estando naquele processo de intervenção e tratamento, ele continua sendo adolescente. E aquele cérebro continua em desenvolvimento. Então, ele é intenso. Não posso esquecer disso. Então, às vezes, eu vou ter aquela conversa e vai ter aquela intensidade. Então, os pais, o responsável e a pessoa que está tratando tem que entender que naquele momento tem que existir uma ruptura. Nós vamos parar por aqui e vamos voltar depois. Por quê? Porque quando eu deixo essa intensidade ser elevada,
eu posso voltar todo o ciclo novamente. Então, quando a gente entende isso, é mais fácil de lidar, porque eu não coloco a minha emoção tão pessoal ali. Eu consigo entender que está existindo um outro desenvolvimento por trás ali que está fazendo com que esses comportamentos tenham essa aparência intensiva e impulsiva. Então, uma parte interessante que eu queria que a gente conversasse um pouquinho é essa diferença, né? Onde que existe essa diferença entre os Estados Unidos e o Brasil, né? Eu acho que, em termos de estigmas culturais, principalmente de doenças mentais, existe uma grande diferença. Apesar de não estar aí no Brasil 27 anos vivendo aí, eu vou muito aí, né? E eu também trato muitas pessoas que vêm daí para cá. Então, eu vejo, por exemplo, um estigma cultural muito grande sobre doenças psicológicas, né? Então, qual que é o problema disso? O problema é que quando eu tenho um estigma e eu acho que, por exemplo, depressão é frescura, né? Ou ansiedade é loucura, eu evito procurar ajuda, porque eu tenho vergonha, não quero que a minha família seja taxada. Então, qual a diferença aqui nos Estados Unidos? Aqui nos Estados Unidos, esse desenvolvimento emocional, por causa de todo esse estudo, ele é feito desde a infância através da escola. Então, por exemplo, todas as nossas escolas aqui é obrigado ter assistentes sociais dentro da escola, enfermeira dentro da escola, policiais dentro da escola e psicólogos dentro da escola. Todas elas. Nossa escola, ela é feita de modo integral, todas elas, públicas, de graça. Geralmente são de 7 às 2, dependendo da idade. Se eles são mais novos, eles são um pouquinho mais tarde, 8 às 3, 9 às 4. Mas geralmente o modo integral é entre 7 horas de escola. Então, eles têm uma refeição ali, aulas, e aí existe muita parte disso, desenvolvimento emocional, que quem faz são os psicólogos. Na minha escola, para você ter uma ideia, nós temos 2.000 alunos, 10 psicólogos, 3 assistentes sociais, 5 enfermeiras, 2 policiais, e temos dentro da nossa escola, dentro da escola, uma parte que chega a ser um hospital de doenças psicológicas. Por exemplo, alunos que têm ansiedades muito agudas para ir para a escola, né? Ou através dessa dificuldade de socialização. Então, existe uma psicóloga ali junto, né? Que além de orientá-lo emocionalmente, também temos, por exemplo, outros profissionais que vêm na escola para que possa ajudar, terapia ocupacional, até fisioterapeutas, porque aqui a escola é de modo integral, então todos os alunos estão ali, inclusive alunos com doenças psicológicas sérias, como autismo, síndrome de Down, também estão unidos ali, tem o seu programa dentro da escola, que leva todo dia essas atividades. Então, desde a pré-escola, existe essa atividade dentro da escola e a prevenção feita universalmente. Como assim? Nós temos todos os anos a avaliação de suicídio em todos os alunos da escola, depressão, ansiedade, prevenção sexuais, né, de como lidar com isso, prevenção dos sintomas psicológicos, né? Então, a gente fala com alunos o que é, como que funciona, quais que são os sintomas, quem que eles podem procurar ajuda na escola. Se às vezes você está vendo um amigo que está assim, quem que você pode ir? E também o tratamento do uso de álcool e drogas. São avaliados todas as crianças do uso de álcool e drogas, todos os anos. Temos policiais dentro da escola que fazem essa intervenção judiciária ali dentro. Comunicação com os pais. E isso é feito todos os anos. Então, cada série tem seu próprio currículo disso. O que isso leva, que eu vejo que é um pouco diferente do Brasil? É porque a criança, ela mesma começa a identificar os sintomas nela. Então, muitas das vezes, vou dar um exemplo para vocês, que a gente vem pais brasileiros para cá, e as crianças começam a ir na escola, elas mesmas pedem os pais de tratamento. Porque eu estou tendo sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, dificuldade social, porque elas, desde pequenas, estão sendo expostas
esse programa de prevenção. Ok? Isso também liga em relação ao uso de álcool e drogas. Então, a escola, aqui nos Estados Unidos, ela é um centro mesmo, tanto como sistema judiciário, como sistema social, como sistema de prevenções e recursos da comunidade. Então, eu posso trazer qualquer profissional que eu quiser para ajudar o meu aluno na escola, se eu achar necessário, como psicóloga, por exemplo. Se eu acho que ele precisa de uma terapia ocupacional, eu trago profissional. Se eu acho que está existindo uma negligência em casa, eu trago assistente social. Ok? Ao ponto de ser tão intensivo, e aqui nos Estados Unidos, a escola é o centro, que ela também tem, dependente da idade do aluno, total poder de fazer essa denúncia e de ser resolvido ali. Por exemplo, já fiz parte de casos de violências domésticas ou violências sobre abusos sexuais tão fortes que o aluno nem voltou para casa aquele dia. Chegou na hora de ir embora para casa, o aluno já estava em abrigo. Entende? De tão rápido que é, de tão eficaz que é. Ao mesmo tempo, no sistema judiciário aqui nos Estados Unidos, antes de 21 anos, não é liberado público. Então, ele é feito através de policiais e juízes, né, na vara juvenil, como aí também no Brasil, mas de forma rapidamente. E a escola é número 1 de integração. Então, por exemplo, se existe qualquer tipo de serviço de tratamento social ou jurídico através daquela criança, a escola é número 1 a ser integrada. A escola sabe de tudo. Inclusive, somos responsáveis, nós como psicólogos, a dar periodicamente avaliações para os juízes do sistema juvenil para saber como é que está sendo o desenvolvimento daquela criança que está em situação de abrigo, ou que o pai está sendo, a mãe sendo tratada em terapia familiar, né? Existe muitas outras organizações que estão aqui nos Estados Unidos ligadas à escola, como eu já vi algumas das palestras aí, que aí tem o CAPS, né? Que é bem parecido, só que a diferença que eu vi é que eles estão totalmente integrados à escola. Então, seria tipo um programa do CAPS dentro da escola e a família. Então, não existe, por exemplo, eu ter que me qualificar. Se eu sou um aluno de uma rede pública, eu já me qualifiquei. E existe também recursos financeiros para isso dentro da escola. Que eu não preciso de me qualificar, por exemplo, para o SUS. Então, isso faz uma grande diferença, porque existe uma grande preocupação na prevenção disso, em vez de sempre apagar o fogo, né, com o tratamento. Então, existe uma grande preocupação com a prevenção. A outra coisa que é muito diferente aqui nos Estados Unidos do que no Brasil é a intervenção policial. Aqui nos Estados Unidos não se existe venda de, por exemplo, álcool em lugares públicos. São lugares especializados, são maiores de 21 anos. Você não pode beber publicamente. Você não pode sair na rua com álcool e nem droga. Só em lugares especializados para isso. E a intervenção policial, ela é imediata e eficaz. Então, por exemplo, tanto nas escolas quanto nas casas, e é rápido, gente. E quando eu falo rápido, é assim, a gente até brinca aqui em casa, parece uma árvore de Natal, é 2 minutos. 2 minutos de relógio. Então, existe também uma consciência social. Vou dar um exemplo para vocês, muito comum aqui nos Estados Unidos. Vamos supor, uma consciência social da comunidade, tá? Vamos supor, eu percebo ou meu vizinho percebe, através do meu dia a dia, você sabe quem é seu vizinho, quem não é. Percebe que tem 4, 5 adolescentes na minha casa e que eu não estou ali. É quase 100% que eles vão chamar a polícia. Entende? Ou se eu estou tendo uma festa na minha casa, se 3, 4 adolescentes estão andando sozinhos na rua, é quase 100% que vai chamar a polícia. E aí aquela intervenção policial é tão intensa que leva a família, que leva a assistência social, que leva a escola, que leva o sistema judiciário. Rápido. Qual que é o resultado disso? É mais unidade na família, às vezes por tratamento, existe a ruptura, mas também existe, novamente, né, a reconstrução. E também existe a possibilidade de recursos, ao ponto
porque se aquela família precisa de casa, comida, tudo é colocado ali a partir do momento dessa intervenção policial. Então, coisas, por exemplo, outras coisas que é muito diferente. Se um policial é chamado por uma ocorrência de violência doméstica e existe uma criança menos de 16 anos, automaticamente ela é retirada daquele lugar. É automático. Então, por exemplo, os abrigos aqui são um pouco diferentes no Brasil. Eu acho que até eu ouvi falar, e depois vocês podem até me atualizar, mas que estava começando a ter esse envolvimento, a mesma coisa no Brasil do que aqui. Nós temos famílias voluntárias, né? Então, eles não vão para um orfanato, eles vão para famílias voluntárias. Eu fiquei muito feliz de saber que o Brasil está começando a se desenvolver nisso. E isso é rápido, naquela mesma noite, naquele mesmo momento. Aí, logo no outro dia, a assistente social vai procurar um familiar para colocar aquela criança. Então, em relação a tempo, em relação a processos judiciais, em relação à presença de recursos, é quase imediato. Quando eu falo imediato, é menos de 48 horas. Então, isso eu acho que ajuda muito, porque às vezes essa lentidão de colocar recursos, né, de poder fazer ações, pode prejudicar a intervenção e no tratamento, porque quanto mais rápido e precoce eu pego, mais chance eu tenho de que esse tratamento tenha bons resultados. Então, acho que essas as maiores coisas que eu vi colocar nisso. Nós temos hoje nos Estados Unidos, tanto na área médica quanto na área psicológica, lugares especiais para adolescentes, inclusive de uso de álcool e droga, a partir dos 12 anos, que são hospitais, clínicas psicológicas especializados em crianças menos de 18 anos. E aonde que toda essa integração também é automaticamente dada para a família, porque as duas são juntas, né? Não tem como eu tratar um adolescente de doença psicológica ou do uso de álcool e droga e inserir ele novamente no problema de tudo isso. Aquela família tem que ser curada primeiro antes que ele volte. Então, eu acho que essas são as nossas maiores diferenças, mas eu fico muito feliz de ver a cada vez que eu vou me atualizando, que o Brasil, a cada dia mais, fiquei super encantada com a situação do CAPS, como que isso está sendo bem parecido e está andando. Não só ali, mas também no sistema judiciário, no sistema social, com as famílias voluntárias, e eu acho que isso dá bastante resultado. Eu fiquei muito feliz assim, de ver mesmo. Mas ainda existe, né, algumas coisas que têm que ser colocadas e eu tenho fé, né, e positividade que isso vai acontecer eventualmente, por causa de momentos como esse, né, de pessoas que a cada dia mais estão procurando a entender esse desenvolvimento e lutando pelos direitos das crianças. Eu acho que isso faz uma grande diferença em tudo isso. A outra coisa também que eu acho importante nesse tratamento e a diferença, às vezes, do tratamento em isso, é porque aqui nos Estados Unidos a gente usa muito em atos de prevenção roleplay. Então, como assim? A gente coloca os adolescentes, por exemplo, em lugares públicos e finge que teve um assalto. Então, aquele adolescente vai ali, ele vai por todo o sistema jurídico, todinho, até na prisão, e volta. Como uma coisa imaginária, mas de verdade, né? Um é o policial, o outro é o juiz, o outro é a pessoa que fez delinquência, e aquilo ali vai até no sistema judiciário. E vai mesmo, chega aí no fórum, chega aí na prisão, para que eles possam entender todo esse procedimento. Isso tudo é feito pela escola. A mesma coisa do tratamento do uso de álcool e drogas. Então, é esse roteiro, né? Em situações dramáticas, em termos assim da escola, que eles possam viver isso como se estivesse acontecendo realmente, ajuda muito tanto a família quanto o adolescente a ligar esse ato e consequência. Porque a gente chega a levar nos lugares mesmo. Então, eles conseguem entender, nossa, se eu fizer isso, é isso que vai acontecer. Né? Nós temos várias classes nas escolas eletivas que passa por essa parte. A mesma coisa do tratamento de ansiedade, depressão, como que acontece, tudo isso. E através disso vai trazendo informações para o adolescente. Ok? Então, eu acho que é isso. Eu fico muito feliz de poder ter essa oportunidade, de poder
ver tantas pessoas ligadas nessa causa, né? É uma causa muito especial para mim. Agradeço muito a oportunidade. Espero poder responder a qualquer dúvida que vocês tiverem, se estiver no meu alcance. Se não estiver no meu alcance, eu vou buscar respostas e mando para vocês. E eu gostei muito, muito obrigada por tudo. Rafaela, nós é que agradecemos essa troca, né? Essas informações, essas experiências que acredito que são positivas, né? E podem acrescentar e muito aqui no Brasil. E até fico com essa responsabilidade, assim como a nossa comissão, todos os membros que estão aqui, de levar isso à frente, né? Essa informação não pode ficar só aqui, né? Precisamos, esse movimento da Semana do Direito da Criança e do Adolescente, ele é para isso. Ele é para provocar discussões, é para provocar soluções, né? Claro que a gente não vai conseguir uma sociedade perfeita, como foi colocado por um dos nossos palestrantes, mas a gente tem que dar passos, né? A gente tem que avançar. Então, o que tu colocou ali, né? Várias situações, né? A gente falou muito nos últimos dias, principalmente nos últimos 3 dias, sobre emoções, e tu trouxe hoje sobre impulsividade, né? Então, é algo que precisa ser trabalhado, de fato, né? Então, a gente fala muito aqui no Brasil, não sei se aí tem esse mesmo nome, mas é educação parental. E eu acredito que é exatamente o trabalho que vocês fazem, né? Então, parabéns pelo teu trabalho, primeiramente, né? Gostaria de te parabenizar, porque já dá para sentir que isso é feito com amor, com dedicação e de coração, né? E gostaria de destacar também a questão que tu colocou, o diálogo. Sem diálogo não se avança, né? E essa questão do CAPS e de outras entidades que a gente teve bastante conhecimento, apesar de a gente estar na área do direito, a gente pôde perceber justamente isso, essa falta de comunicação e interação entre as entidades. Existem soluções? Existem, né? Claro que falta uma conscientização também da sociedade, falta comunicação, falta também uma presença forte do Estado, e digo do governo como um todo, tanto do município, quanto do Estado, quanto do país, né? Então, falta essa mobilidade, mas estamos aqui para fazer isso, né? Nós, enquanto operadores do direito, temos aqui acadêmicos, advogados, né? Tivemos a presença de várias pessoas, professores, então, assim, esse movimento, e isso não é algo de agora, eu acho que isso já vem ao longo aí de 10 anos, né? Nós temos uma pessoa muito querida aqui da comissão, que é a doutora Vanessa Feltrin. Hoje ela não pôde estar presente nessa semana, mas ela trabalha muito com essa questão da justiça restaurativa, né? Direito sistêmico. A nossa comissão ela está batalhando muito para implementar aqui na comarca de Palhoça, né? Está se disseminando pelo Estado, pelo país, enfim, essa justiça restaurativa com o direito sistêmico, constelações familiares, enfim, novas técnicas, novas visões, novas soluções, né? E eu, como disse, te agradeço por trazer todas essas informações. Eu fiz várias anotações, dei print aqui de várias telas, né? Coloquei no grupo, enfim. E se percebe muito isso nos Estados Unidos mesmo, essa conscientização da sociedade, das famílias, esse respeito, né? Essa convivência. Eu estive no estado da Flórida e percebi isso, exatamente essa proibição forte do uso de álcool nas praças, nos parques, enfim. Claro que isso traz também um jeitinho americano de se conviver. A gente fala muito do jeitinho brasileiro, existe também um jeitinho americano de se burlar isso aí, né? A gente vê vendas aí de copos descartáveis, coloridos, enfim, técnicas que às vezes a sociedade vai dando um jeitinho, mas eu acredito que isso é a exceção, né? Isso é a exceção, como tu bem colocasse, as famílias estão de olho, dá 2 minutos, vem
e a coisa acontece, né? Muitas vezes aqui no Brasil a gente chama, liga de novo e liga de novo e não se dá a importância devida, né? Eu moro num bairro aqui que ele é um bairro universitário, então existe uma universidade dentro do bairro, né? Então você vê, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, você vê esse movimento, principalmente agora na pandemia, né? Que daí os jovens, né, os estudantes se encontram, e aqui nós temos vários estudantes, eles podem confirmar isso, se encontram, né? E aqui rola tudo, né? Rola tudo. E não há nenhuma fiscalização efetiva, né? E quando se faz, às vezes, se há um excesso, se faz uma denúncia, enfim, uma ligação para averiguação da própria polícia, não é feito, né? São raros os casos que a gente vê de um atendimento assim. Então, essa presença forte da polícia, do Estado, no combate efetivo da causa, e não só focar na consequência, acho que a gente tem que focar na causa, que isso sim é que vai evoluir, né? E vai fazer com que as nossas crianças aprendam a lidar com as emoções, aprendam a conviver em sociedade lidando com a sua impulsividade, como tu bem colocou, né? Foi muito esclarecedora, tá? Para mim foi muito esclarecedora a tua palestra. Quem está entrando agora aqui é a professora Shirley Mello, que trabalha com constelação familiar em Minas Gerais. Ela participou do nosso evento aqui. Boa noite, prof. Shirley. E foi muito bom, foi muito bom. Eu anotei, fiz várias anotações e acredito que a gente vai levar isso à frente, tá? Eu não quero me estender muito, porque eu vi que tem vários questionamentos, eu gostaria muito que o pessoal participasse, então eu vou passar a palavra. Gostaria até que tu fechasse um pouquinho a tua apresentação, para que todos pudessem aparecer na tela. Sim. E eu vou passar, isso, perfeito. E eu vou passar então a palavra para a doutora Amanda, que vai fazer a mediação, então, vai fazer as suas colocações também, né? E a mediação das perguntas. Boa noite, doutora Amanda. Então, queria primeiramente te agradecer, né, Rafaela, minha prima, por esse conteúdo tão rico e que nos acrescentou tanto, essa diferenciação, inclusive, entre os Estados Unidos e o Brasil, vai nos acrescentar, inclusive, em termos de políticas públicas, e para a comissão que tem buscado fazer a diferença dentro da sociedade. Eu vou passar também a fazer algumas perguntas. Eu também tenho várias anotações e várias perguntas, mas eu vou começar pelo chat, até mesmo pelo horário, porque eu acho que o Zoom cai, né? Então, eu vou, primeiramente, antes de eu passar pelo chat, tem muitas parabenizações, inclusive de colegas meus de Canela, que tiveram que sair mais cedo, te parabenizaram. O doutor Jaime Zoppo, que esteve aqui também, trabalha com o juiz da infância em Canela. A doutora Silmara teve que sair também, está te prestigiando, agradeceu a comissão. E o doutor Hermínio, ele faz uma pergunta para ti. Como fazemos para fazer uma nova programação mental para adquirir mais resiliência, já que tu disseste que estamos a caminho de um mundo onde isso está diminuindo? Crianças que crescem em ambientes onde não tem relação afetiva, elas costumam buscar isso na vida adulta. Como que o adulto ele pode lidar com isso, né? Hoje em dia, o que tu indica, o que tu recomenda? Sim, primeiramente eu que agradeço, gente. É muita alegria estar aqui com vocês, fico muito feliz, muito obrigada. E eu concordo, sim, existe sim essa quebra na trauma familiar, né? Quando isso não acontece, eu vou tentar resgatar, né, na minha vida adulta. Isso é feito através de terapia, primeiramente. Eu tenho que voltar lá, né? Eu tenho que voltar naquela parte da ruptura do meu desenvolvimento para que eu possa criar essa resiliência. Como? Trazendo esse balanço novamente nas áreas de risco que eu tive e nas minhas áreas de proteção. Como assim? Então, se eu não tive, por exemplo, essa conexão familiar quando eu era criança e adolescente,
eu tenho que entender o que aconteceu na minha família, que muitas vezes eu não entendi, porque eu estava vivendo, né, em desenvolvimento ali. Então, às vezes, eu não sabia, por exemplo, que existia uma violência doméstica, né, que existia uma dificuldade dos meus pais financeiramente, que eles não poderiam estar ali junto a mim. Então, a partir do que eu vou entender isso, daí eu vou começar a tratar e vou procurar essa conexão em outro lugar, talvez a minha família que eu desenvolvi, meus filhos, a minha esposa ali. Ou talvez, se ainda tiver tempo, resgatar, lembra? Voltar e reconstruir essa conexão. É assim que a resiliência é feita. A doutora Raíssa está elogiando a tua palestra também. O doutor Hermínio colocou que são ricas as informações, que ele ficou contagiado com a tua inteligência e a tua experiência. Eu acho que todos nós ficamos. Queria te agradecer mais uma vez pela palestra brilhante, pela forma rica como tu colocou todas as informações diante de todos os advogados e estudantes que aqui estão, e até dos meus colegas que já saíram, mas que deram uma passada para dar uma olhada e me deixaram um recado, te parabenizando. E em nome da comissão também, né, junto com a doutora Michele, que está representando a OAB aqui essa noite, queria muito te desejar, assim, eu não tenho nem palavras para te agradecer. Imagina, o agradecimento é todo meu e eu estou presente, vocês têm o meu contato, o que eu puder ajudar, vocês podem contar comigo. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu ficarei muito feliz em ajudar em tudo que eu puder. Muito obrigada. De nada, vou passar a palavra para a doutora Michele para os nossos brindes. Uai, isso aí não é justo, porque não pode mandar brinde para cá. Olha, eu ouvi falar que hoje eu podia repetir. Eu não sei se é verdade, né? Ouvi falar que tem um estúdio de Pilates bombando aí nos brindes. Boa noite, então, de novo. Shirley, professora Shirley, eu vou querer escutar ela aqui, né? Apesar de ter chego agora, eu gostaria muito que você falasse alguma coisinha para a Rafaela, para todos aqui. Boa noite. Minha conterrânea, né, de Minas Gerais. Também sou de Belo Horizonte. Você é de onde, Rafael? BH. Nasci em BH, vim para cá muito nova, mas ainda temos família aí, sempre voltamos para BH. Onde a família? Castelo, Pampulha e Ouro Preto agora. Que delícia! Ouro Preto tem uns lugares deliciosos, umas casas gostosas. Tinha uma escola de flamenco lá do Chico Arantes. O Chico era maravilhoso. Não está entre nós mais, mas está no nosso coração. Eu moro em Uberlândia, Rafaela. Eu vim para cá também. Eu estava na dança cigana, gente. Eu esqueci de avisar que hoje eu tinha dança. Acabei de chegar esbaforido. Meu Deus. Uai, Michele, eu teria que falar da plenitude, da grandeza da exposição da Rafaela, que eu tenho certeza que é. Pelo que as pessoas falaram, eu tenho certeza que eu perdi muita coisa, mas aí eu vou ver pelo YouTube, né? Então, sobre a temática, Rafaela, qual que era o tema? Os efeitos do uso de álcool e droga e doenças mentais no adolescente. Senhor! E eu trabalho numa escola, né, professora Shirley. Trabalho numa escola pública, que eu sou psicóloga de uma escola pública. Nos Estados Unidos? Sim. Nossa, então você faz isso tudo em inglês? Sim, a minha escola tem 2.000 alunos. Um desafio grande, porque é o seguinte, mesmo você estando inserida aí, em termos de sistema, você está num sistema diferente. Você vai ser sempre a Outlander, né? E aí você precisa entrar de alguma forma com muito respeito, porque originalmente o seu sistema pátrio vai estar sempre em você. Então, eu fiz 3 cursos de constelação. O que o Hellinger fala de uma dinâmica que é comum em qualquer vício? Geralmente, o vício é a falta de tomar um dos pais. Geralmente, o masculino, o pai. Aí a pessoa fala assim, mas
Eu vejo meu pai todo dia. O que é tomar o pai? É aceitar a vida que vem do pai plenamente, exatamente como vem. Por exemplo, meu pai era alcoolista, militar do exército. Tinha uma série de rigidezes, né, de comportamentos rígidos. E aí eu olho para o meu pai e falo assim, você é um... Eu adoro usar, às vezes, um palavrão, uma palavra assim para impactar, né? Mas eu uso. Rafaela, não tem problema não, tem? Lógico que não. Falando da psicóloga, de maneira alguma. Então vamos lá. Solte-se. Então tá, aí eu olho pro meu pai e falo assim, pai, você é um bosta. Toda hora que eu preciso de você, você está indisponível, pai. Olha que merda que você é. Eu sou melhor que você. Essa é a postura para ficar na pulsão de morte. Então, qual é o caminho para olhar para o meu pai, reconhecer as coisas que ele fez e poder fazer um pouquinho diferente? Querido pai, de você eu recebo a vida exatamente como veio. Como você, papai, eu sou devota à pátria, tanto é que eu sou servidora pública federal civil. Papai era servidor público federal militar. Querido papai, levo você em meu coração. Com a sua força, eu vou para o mundo. Por favor, me abençoe se eu faço um pouquinho diferente. E não preciso ficar presa a nenhum tipo de vício ou compulsão. Claro que não é fórmula mágica. Por exemplo, Rafaela, me corrija se eu estiver falando besteira. É comum filho de alcoolista desenvolver compulsão pelo doce, porque existe a genética do açúcar, que é o álcool, e aí desenvolve uma compulsão pelo doce. Mas o caminho da libertação é exatamente reconhecer o padrão, tomar a vida exatamente como é, tomar o meu pai como certo para mim, exatamente como é, e com muita gratidão e respeito, fazer um pouquinho diferente. Então, vício, o que foi vício? Droga e adolescência, é isso, Rafaela? Doenças psicológicas, álcool e drogas na adolescência, sim. O álcool e a droga são gatilhos para doença psicológica, certo? Sim e não, né? Tem pessoas que vão desenvolver as doenças psicológicas, sim, talvez através de memórias genéticas de traumas familiares e que nunca vão usar álcool e drogas. Porém, o uso de álcool e drogas trazem sintomas psicológicos parecidos com doenças mentais, mas nem sempre são doenças mentais. Como a depressão. E todos os três são fatores de risco para o suicídio. Sim. Segunda causa maior de morte de adolescentes, né? Primeira causa, acidente de carro relacionado ao uso de álcool e drogas. Então, todos três são causas, são riscos para o suicídio. Saindo do Setembro Amarelo, tomar o pai e tomar a mãe é ficar na vida e conseguir se proteger. Só que o tal de tomar o pai e tomar a mãe é um desafio para a vida toda. É como dieta e exercício, né, Rafaela? Psicoeducação, promoção da vida e autoamor, autocuidado, autorresponsabilidade são tarefas para a vida inteira. Não adianta eu fazer a dança só hoje e amanhã e o resto da vida ficar sedentária. Não adianta eu comer salada só hoje e amanhã e o resto da vida ficar sedentária. Então, o autoamor, autoconhecimento, autocuidado, autorresponsabilidade são exercícios para a vida, assim como tomar o pai e tomar a mãe. Rafaela, eu faço trabalho voluntário com criança e adolescente desde os meus 9 anos. Tem um projeto na Universidade Federal de Berlândia chamado Justiça Sistêmica, onde nós acolhemos a população em geral, a sociedade, fazemos supervisão de atuação de advogados no tocante à aplicação das leis sistêmicas.
E eu sou voluntária no CESEU aqui em Uberlândia, que é o Centro Socioeducativo de Uberlândia, no qual estão menores que cumprem medidas socioeducativas, ou seja, cometeram crime de gente grande e estão lá, e a gente faz constelação com eles. Não é brincadeira. Eu queria ter a formação na psicologia. Eu sou simpatizante, mas não estudei psicologia. Vamos ver se eu ainda consigo fazer isso nessa altura do campeonato. Com certeza, nunca é tarde para recomeçar, né? Quero te parabenizar também pela sua, né, a sua iniciativa em tudo isso, é muito importante, né? Eu acho que quanto mais pessoas estão envolvidas nesse projeto, melhor vai ser a nossa sociedade, eles são o nosso futuro. Não tem como a gente sair disso, é um ciclo, né? Eles vão ser o futuro sempre. Então, quanto mais cuidar deles, quanto mais a gente poder intervir e prevenir, melhor vai ser a nossa sociedade no futuro. E a tendência nossa é querer excluir aquilo que incomoda, certo? Sim. Não olhar. Eu não olho, fechei o olho, não existe mais. O que acontece? Tudo aquilo que eu excluo me aprisiona. Tudo aquilo que eu olho, cuido, acolho, é motivo de força. Então, assim, quando eu falo às vezes que eu visito vocês, como que você vai lá? Eu tenho vontade de botar fogo naquilo ali. Eles pertencem, simplesmente. Eles pertencem, assim como eu, assim como você. Todos nós temos igual direito de pertencer, independentemente das nossas escolhas. E a sociedade parece que quer ignorar isso. Então, não adianta excluir, não adianta ter ódio. É preciso olhar, acolher, tomar providência. Aquela visão, não sei se é justiça restaurativa, mas olhar para todos os envolvidos, porque agressor e vítima são dois lados da mesma moeda. A dinâmica é complementar. Então, não adianta cuidar só da vítima e execrar, excluir o agressor. Nós vamos continuar tendo os padrões de sofrimento, de repetição. É isso. É isso, é um grande... Rafaela, quando você falou isso, que trabalha numa escola, eu lembrei daquele filme do Antônio Bandeiras. Sabe aquele filme? Vem dançar, dança comigo. E é uma história real. Você sabe o filme que eu estou falando? Não estou me lembrando agora, não. Mas gente, a minha escola é igualzinha aquelas escolas que vocês veem em filme, viu, gente? Com ônibus amarelo, aqueles estágio grandão, enorme, do tamanho de uma faculdade, com cafeteria, daquele jeitinho lá. O filme das Bandeiras é o seguinte, e é um filme baseado numa história real. É uma turma que foi, assim, ela foi taxada, rotulada de impossível, intratável, os professores desistiram daqueles meninos. Aí eles foram para um porão, o Antônio Bandeiras, como uma dançarina profissional, a proposta era trabalhar com eles pela dança. No início eles, só faltava jogar tomate a hora que ele chegou. Mas quando eles fizeram a coreografia, até eu quis pular. Então, assim, são as maneiras de chegar ao outro, validando a realidade dele e dizendo aquele sim que nós fizemos na meditação de ontem. Gente, eu tenho um aluno que me ajuda a subir os vídeos das atividades remotas para o YouTube. Aí ele me mandou uma mensagem, eu falei, vou jantar. Ele falou assim, ô Shirley, você vai fechar os olhos, respirar fundo e falar sim para sua janta, não vai? Sim, sim para minha janta, sim. Eles fazem zoeira, Rafael, com as coisas que eu falo nos exercícios de constelação. Falar sim para o alface, sim para o espetinho. Só para o alface, para o espetinho não. Para o tomate, para o espetinho não. Ai, gente, muito obrigada. Obrigada. Eu vou ter que encerrar aqui com o nosso sorteio, porque senão vai finalizar, vai finalizar o nosso evento aqui e a gente vai perder. Enfim, gente, obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Você é sempre brilhante, sempre bem-vinda. Obrigada, Rafaela, novamente. Rafaela. Obrigada a todos vocês também. Rafaela, eu vou precisar da tua ajuda agora para fazer o sorteio dos brindes.
Mas a gente, como disse no início, nós vamos priorizar aqueles que não ganharam brindes ainda. E eu aqui, olhando, percebi que só temos 2 participantes que não ganharam nenhum brinde. Então, eu tenho 3 brindes da CASC, né? Então, primeiramente, a Daiana Vera Souza. Eu queria que a Daiana se manifestasse, por gentileza. Boa noite. Boa noite, Daiana. Tudo bem? Então, Tudo bem. Você ganhou o brinde da CASC sem precisar de sorteio. Obrigada pela sua participação. Tá? E eu que agradeço. Obrigada. E o outro participante é o Luciano Lorival Oliveira de Souza. Está conosco aqui também desde o início. Boa noite, Luciano. Tudo bem, não precisa falar. Tudo certo, a gente vai dar o brinde, tá? É o brinde da CASC, então, boa noite. É para ser retirado a partir de terça-feira na subseção da OAB, ok? É que o Luciano está com um áudio ruim. Não é tem meu esposo, problema. está aqui do meu lado. Tudo bom, então tá certo. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço a participação. Então, sobraram alguns brindes. Então, como disse a doutora Amanda, hoje está liberado para fazer o sorteio de apenas os que estão aqui na sala, tá? Então, Rafaela, não sei se tens um papel, uma caneta, um lápis aí para anotar uns números que eu vou te dizer, referente aos participantes que estão aqui na sala no momento. Se puderes anotar, porque daí você vai fazer a escolha desses números para mim. Pode falar. Jóia. Então, o número 1, o 3, 4, 17, 20, 21, 36, 39, 47, 52, eu acho que a 52 saiu. Deixa eu só confirmar aqui. 52 saiu, pode riscar o 52. Então, 55 e 57. Então, o primeiro número que eu peço para você escolher, ele tem também o brinde da CASC, tá? É o último brinde da CASC. Eu tenho que escolher o número? Nossa, que responsabilidade, né? Vou escolher 3, que é o número de quantidade de filhos que eu tenho. Alexandre Assis Carvalho. Ele já ganhou esse brinde. Então, vai 4. 4. A Amanda também já ganhou. Vamos pro próximo. Então, 57. O Vicente. O Vicente, ó, Vicente de Abreu. Vicente está na sala, ele ganhou um difusor ontem, então hoje ele ganha o kit da OAB. Boa noite, Oi, Vicente. boa noite. Boa noite. Tudo bom? Ganhou mais um kit, então, mais um brinde. Ok, obrigado. Então tá, agora voltando aos outros brindes, deixa eu pegar aqui certinho. Eu tenho ainda um difusor para veículo. Pode escolher o número. 36. Lúria Cardoso Póvoa. A Lúria está presente ainda? Deixa eu verificar. A Lúria. A Lúria tá ali ainda. Joia, a Lúria ganhou um difusor, então. Só um pouquinho, Rafaela, só um pouquinho. Então, foi ao 36, né? Pode falar o próximo número. Desculpa, o próximo brinde. Pela Impulso Personalizados. Eles ainda, foi uma empresa que ainda não falou o que ia disponibilizar de brinde, mas depois eu passo para quem ganhar certinho o que ficou combinado, tá? Pode escolher o número. 20. 20 é a Gabriela de Azevedo. Então, Gabriela, você ganhou um brinde da Impulso Personalizados. Depois eu passo para a OAB certinho qual é o brinde, tá?
Tá bom, obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite. Próximo brinde. Nós temos um mês de aula de Pilates, 2 vezes na semana. Não pode falar, não pode. O próximo número. Mas aí não vale, eu já falei. Eu posso falar aqueles outros números que eu falei? Pode. Claro que pode. Eu vou dar 4, então. Ganhei, Michele. Ia ser marmelada? Pode isso? Ontem eu escutei isso, é Eu não sabia que era marmelada. ela 4. Você falou que era, você tinha que ter falado esse número, já saiu. Não tem problema, é verdade. Nepotismo Não tem problema, puro. todo mundo concorda. Eu tenho que, ela que me convenceu e me convidou. Eu fiquei muito feliz. Participando, usando o brinde, tá ótimo. Deixa eu ver o que ficou faltando aqui. Pode usar os outros números, não tem problema. Eu acho que ficou faltando do John Monteiro, Cortinas e Persianas. É um kit com almofadas, difusor e álcool em gel. Então, vou colocar então outro número para ser justo, 3, que é o meu número de sorte, que é o número dos meus filhos, que já tinha também saído, eu acho. Alexandra Assis Carvalho. Tô falando, nepotismo tá rolando. É isso aí. Sou esposa da doutora Michele. É verdade. Então tá bom, gente. Eu quero agradecer de novo. A gente já passou das 9 horas. Foi muito bom essa semana, né? A gente teve uma troca de informações muito boa. Bastante sugestões aqui para a gente trabalhar bastante agora enquanto comissão, né? Então vou precisar de uma reunião para a gente debater todos esses assuntos e até já me adianto que eu gostaria da participação de novo da Rafaela, porque foi muito bom todas as tuas informações, tuas dicas, as experiências de vocês, acredito que vai acrescentar muito, principalmente aqui no CAPS, né? Quem sabe a gente possa fazer um projeto aí juntas, todos juntos aqui, né? Em nome da comissão, junto com a Rafaela, que para mim assim foi um aprendizado muito grande. Fiz várias anotações, mas acredito que eu não consegui anotar tudo. Então a gente vai voltar a conversar, tá bom? Com certeza, estou à disposição, no que eu puder ajudar, pode contar comigo. Tá, joia. Então agradeço de novo. Obrigada, doutora Amanda, pela indicação, eternamente grata, né? Obrigada a todos pela participação durante toda a semana. Foi uma semana de bastante aprendizado. Obrigada, prof. Shirley, obrigada, Tainá, doutora Tainá, incrível, todos os dias aqui presente. Muito obrigada. Obrigada, meu marido, pela presença também. A Lura está bem contente que ganhou o brinde. Todo mundo saiu ganhando hoje. E a prof. Shirley vai ganhar presente também pelo correio. Pode deixar que eu vou mandar. Obrigada a todos, então. Uma Obrigada boa noite, a um todos. excelente feriado para vocês. Para vocês também. Boa noite. Obrigada, boa noite.